Olá, meu nome é Vitória Santos Mapurango de Souza. Meu trabalho foi intitulado Estratégias de Manejo do Dinheiro Utilizado pelos Casais no Contexto da Pandemia, sob a orientação da professora doutora Sandra Elisa de Assis Freire. No modelo mais tradicional de casamento, os papéis dos homens e das mulheres eles são pré-definidos socialmente, mas ao longo dos séculos os papéis de gênero eles foram se modificando e, consequentemente, os papéis dos casais. Então, a união conjugal ela é vista como uma instituição que está presente em todas as culturas e vai se adaptando de acordo com os valores e interesses de cada contexto, como o tempo de casamento, trabalho, a cultura, o nível socioeconômico. Então, com isso, as finanças elas estão diretamente associadas às questões cotidianas que afetam as uniões, com problemas financeiros ampliando as dificuldades desses casais. E com a pandemia da Covid-19, houve diversas mudanças dentro do molde de relacionamento, como isolamento social, a incerteza de um futuro, o luto. Então, ela gerou impactos sociais, emocionais e econômicos, influenciando a dinâmica dos casais em relação ao manejo do dinheiro. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo geral investigar a dinâmica conjugal no contexto do manejo das finanças do casal durante a pandemia do coronavírus e com objetivos específicos identificar as estratégias de manejo do dinheiro utilizadas pelos casais no contexto da pandemia. Além disso, averiguar se a pandemia da Covid-19 impactou na finança dos casais. Em relação aos materiais e métodos, foi uma pesquisa qualitativa e descritiva, utilizando dados transversais. A pesquisa foi realizada em ambiente virtual, por meio de um questionário online via Google Forms, em que participaram 100 pessoas casadas. A faixa etária variou entre 18 e 77 anos, com a média de idade de 34 anos. Em relação aos instrumentos, foi um questionário sobre o manejo do dinheiro, dividido em 3 tópicos: a descrição da situação financeira, infidelidade financeira e as categorias de gerenciamento do dinheiro, além das informações sociodemográficas. Além disso, a análise de dados foram feitas a partir do SPSS. O questionário, como foi dito, é composto por 3 dimensões, só que, de acordo com o contexto de interesse para a pesquisa, foram focados em 2 dimensões específicas: a descrição da situação financeira do casal e gerenciamento do dinheiro. Dos dados consideráveis, 71,3% conhece a renda do parceiro, enquanto 22,8% não tem essa informação. 30,7% consideram que a renda familiar ela não é suficiente, citando aumento de gastos e falta de planejamento. 42,6% adotam um sistema compartilhado de decisões, associando a uma melhor qualidade de relacionamento. E 34,7% preferem gestão financeira independente, indicando a busca por autonomia. Além disso, foram abordadas discussões sobre o manejo do dinheiro na pandemia, categorias do gerenciamento do dinheiro e o impacto da pandemia nas finanças dos casais. A pandemia da Covid-19 intensificou os desafios financeiros, aumentando os riscos de conflito na comunicação e na coesão conjugal. Ainda sobre o contexto da pandemia, 38% mantiveram a situação financeira, enquanto uma parcela significativa de 17,8% enfrentaram diminuição. Além disso, conflitos financeiros indicam que táticas negativas de resolução, com 20,8% discutindo gastos inadequados. Alguns dos participantes eles precisaram de assistência financeira de terceiros, que aumentou para 23,8%, e as respostas indicam que a crise afetou emprego, renda e aumento de despesas, refletindo nas dificuldades financeiras e adaptações nas prioridades de gastos. Muitos casais enfrentaram dívidas e falta de planejamento financeiro. Então, as respostas ilustram que foram adotadas diversas abordagens para enfrentar a vulnerabilidade econômica e suas implicações na qualidade de vida e bem-estar emocional das famílias, a fim de que a pandemia da Covid causasse o menor impacto possível. Assim, os resultados eles estão alinhados com premissas anteriores sobre o gerenciamento financeiro em casais, destacando a interligação entre a pandemia da Covid-19 e o manejo financeiro dos casais. Observou-se também diversas estratégias, como partilha de decisões, responsabilidades independentes ou delegação integral da gestão financeira, além de variedade nos impactos financeiros, em que algumas famílias manteram estabilidade, mas outras enfrentaram dificuldades. Além disso, uma significativa redução na renda familiar, atribuída a motivos como desemprego e aumento das despesas. Há um destaque para incremento nos custos de habitação, alimentação, assistência médica e outras necessidades básicas. É importante destacar limitações, que incluem exclusão de pessoas sem acesso à internet, autenticidade das respostas e desejabilidade social. Além disso, uma direção sugerida para futuras pesquisas: análise da relação entre o nível de endividamento do casal e o efeito da pandemia da Covid-19. E as referências do trabalho. Muito obrigada.